Olá, sou Eric Haddad, gestor do método Evomove, você em constante evolução. E eu estou aqui hoje para falar um pouco a respeito da atividade aeróbica, antes ou após uma sessão de treino. Claro que isso vai dizer respeito a essa sessão em específico. No caso, é uma sessão com uma magnitude de esforço maior. A gente pode pegar como exemplo a musculação, trabalhos de barra fixa, de flexão de braço, atividades onde a gente não consiga manter por longa duração. Então, resumindo, precisamos praticar uma atividade de longa duração antes ou após atividade de curta duração. Fica mais adequado falar dessa maneira. Porém, para explicar, para responder essa pergunta, é importante nós nos remetermos, sabermos um pouquinho mais a respeito da nossa história como seres humanos. Foi nos últimos 100 mil anos que a gente veio desenvolvendo todo o nosso componente genético. Quer dizer, a maneira que eu vivo hoje, que você aí do outro lado vive, treina, respira, pensa, foi desenvolvido ao longo dos últimos 100 mil anos. Porém, surge esse tipo de pergunta de que atividade praticar antes ou após um trabalho de magnitude de esforço maior por conta de um aspecto cultural nosso, da nossa cultura. Mas por um aspecto biológico não existe diferença entre fazer uma atividade de elongação antes, durante ou depois de uma atividade de magnitude de esforço maior. Quer um exemplo? O homem caçador-coletor que viveu ao longo desses últimos 100 mil anos, ele sempre precisou perseguir a caça dele. O homem ele é um dos animais mais lentos do mundo. É um assunto até para outro post, que muitas vezes a gente não para pensar a respeito disso. Então o homem ele perseguia a caça dele. A caça dele era por perseguição. Então ele tinha que, entre correr e caminhar, percorrer percursos de 10, 20, 30, até 50, 60 quilômetros, a fim de esperar aquele animal cansar para que ele fosse lá e abatesse esse animal. Porque a gente tem um componente que se chama regulação térmica, diferente dos animais. Então, conforme o homem ia perseguindo o animal caía por falta de regulação térmica, ele ia lá, abatia. E posteriormente entrava um aspecto social. O homem, ele sempre tinha que carregar a caça até a comunidade dele, porque ele não sabia se amanhã ele conseguiria caçar. Porém, o parceiro dele poderia conseguir e também levaria a caça. Então, depois de caminhar 10, 20, até 60 quilômetros, ele tinha que carregar toda aquela carne. Ele e o restante do grupo que perseguiu aquele animal, que era um grupo pequeno. Então, por aí, a gente já vê que ao longo desses milhares de anos, todo o nosso componente muscular, aeróbio, não trabalhou por divisão, trabalhou em conjunto. Isso que a gente não está falando a respeito da coleta. Quer dizer, ao longo de todo esse percurso de até 60 quilômetros, esse homem ele também parava para cavar, para pegar tubérculos, para subir em árvore, para coletar frutos, ou até mesmo para fugir dos animais. Ele tinha que praticar atividades que demandavam uma resistência grande, porém algumas vezes também com velocidade, e a força acontecendo a todo momento. Vamos voltar ao assunto inicial? Será que a gente precisa separar a atividade de longa duração de atividades de curta duração quando nós pensamos em desenvolvimento do nosso corpo? Você pode estar certo que não, porque as respostas estão da maneira que a gente veio se desenvolvendo ao longo dos milhares de anos, e não nos últimos 200 e 300 anos. Fica aí a dica para você. Segue a gente no YouTube, coloca a pergunta aí embaixo que a gente te responde. Forte abraço!